Olá, seja bem-vindo a mais um Lições da Bíblia. E no tema dessa semana, dessa temporada especial que estamos tendo, o tema vem falar sobre a lei como professor. Você acha que a lei de Deus ela pode nos ensinar alguma coisa? Se você quer saber um pouco mais, não saia daí, porque estamos começando Lições da Bíblia. Olá, que bom que você está aqui conosco em mais um Lições da Bíblia. Eu sou o pastor Adriano Luz, trabalho aqui na Novo Tempo e estamos agora nessa época de pandemia, ainda nos revezando, apresentando aqui o Lições da Bíblia, mas logo, logo o pastor Lanza volta aqui a apresentar esse programa especial juntamente com você. Estamos aqui estudando esta semana um tema muito importante falando sobre a lei de Deus. A lei como professor. Você acha que a lei pode nos ensinar alguma coisa? E é por isso que convidamos os amigos aqui que estão conosco, da Casa Publicadora Brasileira, pastor Glauber Araújo, que trabalha na CPB, na nossa publicadora, e também o pastor Guilherme Silva. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa do Lições da Bíblia. Que Deus abençoe a todos nós aqui nesse momento. E eu quero convidar o pastor Glauber. Você poderia fazer uma oração para a gente iniciar o estudo desta temporada aqui? Com certeza. Oremos. Grandioso Deus que estás nos céus, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre cada um de nós e pedimos a tua bênção nesse momento especial também, em que estaremos estudando esses temas tão importantes relativos à nossa educação e o nosso crescimento em Cristo. Amém. Tudo isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós temos conversado nas últimas semanas falando um pouquinho sobre o papel da educação e a educação que foi no Éden, a educação que veio através da família e como cada um deles desenvolveu um papel fundamental e importante na construção da sociedade que temos hoje. Mas também agora, esta semana, a lição, o estudo desta semana, do guia de estudos, vem falando sobre a lei, que a lei também ela pode servir como um professor. Pastor Guilherme, como que a lei ela se aplica a ser como um professor que ensina aqueles que guardam esta lei? Sabe que é muito importante a gente pensar na lei como um professor, e a lei ela tem uma função especial, ela tem um propósito especial, e a lei ela nos mostra qual que é o plano de Deus para a nossa vida. A lei ela só tem uma limitação que ela não pode salvar. Então a lei ela é mais ou menos como um código de trânsito. A gente tem o nosso código de trânsito, ele é muito importante para mostrar como que a gente pode dirigir com segurança nas ruas, nas estradas, e essa função do código, ela é essencial em toda a sociedade, para todo motorista, é necessário que a gente saiba isso. Esse código nos instrui, nos mostra a maneira segura de dirigir, só que se tem um problema, se tem uma dificuldade, você precisa brecar o seu carro com agilidade, o código de trânsito não vai salvar você, aí vai ser o cinto de segurança. Então, a lei nos mostra a necessidade da gente usar e dirigir, viver de maneira segura, e espiritualmente nós precisamos dessa segurança e desse conhecimento para viver seguros. Uhum. E o pastor Glauber, ele colocou, gostei muito dessa analogia com relação às leis de trânsito, elas não podem salvar, mas elas nos garantem que a gente pode sobreviver e como a gente pode conduzir a nossa vida, como ele colocou, de uma maneira mais segura. E quem não usa as leis de trânsito ou as leis de Deus para orientar a sua vida, o que pode acontecer? Veja, as leis elas existem para nos proteger, para nos guardar e para evitar que coisas ruins aconteçam. Tem a ver também um pouco com a parte do ensino que você mencionou. Em casa eu tenho 3 crianças, a gente tem regras, a gente tem leis ali, e pelas regras que nós estabelecemos, nós estamos ensinando, educando os meninos o que faz bem e o que não faz. Então, o não toque, o não mexa, o não faça isso, ensina a criança qual comportamento ela deve ter, qual atitude ela deve ter, e aí, quando ela desobedece aquela regra, muitas vezes a consequência não vem nem pelos pais, vem pela própria desobediência. Muitas famílias, por exemplo, já devem ter passado por essa situação, em que tem uma tomada na parede e você tem uma lei na família, não põe o dedo na tomada. Respondendo a sua pergunta, o que acontece quando a criança ela desobedece àquela lei e ela coloca o dedo na tomada? Ela sofre consequências. A lei ela serve como uma barreira, como um muro de proteção, porque existem perigos aí afora. A lei ela protege aqueles que estão dentro dessa proteção. E quando a pessoa ela desobedece,
ela fica assim vulnerável para sofrer as consequências que a vida ela apresenta. Então, por exemplo, não roubar, não matar, a forma como nós lidamos uns com os outros, quando a gente quebra, a gente rompe a obediência dessas leis, a gente sofre consequências que muitas vezes são consequências naturais. Então, o que acontece com a pessoa que quebra a lei? Ela fica desprotegida, ela não tem condição de ter uma proteção, porque ela está além da lei, ela está além dos muros que a lei estabelece para a sua proteção. Agora, a lei, muita gente enxerga a lei de Deus, ou as leis no geral, como leis restritivas, leis punitivas, leis que tiram a minha liberdade. A lei, ela pode ensinar alguma coisa, e o que ela está para ensinar o ser humano que obedece essa lei? Porque, senão muitos pensam isso, ela está me limitando, a lei ela está ali para me punir, mas acho que essa não é a função do ensino da lei. A função é outra. Exatamente, a gente não pode confundir autoridade com autoritarismo. Jesus, ele era uma autoridade, mas ele não tinha exército, ele não tinha um orçamento, ele tinha a autoridade do Filho de Deus aqui na terra. Então, quando foram prender Jesus, os soldados falaram, mas nós vamos prender esse homem, porque ninguém fala como ele tem autoridade. A lei de Deus, ela tem autoridade. A autoridade, ela emana poder, é uma demonstração de poder. E a autoridade, a pessoa que, quando percebe essa autoridade, ela acontece na vida das pessoas quando elas veem que aquilo tem sentido. Agora, uma autoridade imposta, algo que as pessoas não veem que tem sentido, que não tem uma finalidade específica, se transforma em autoritarismo. Então, a lei, ela mostra a autoridade de Deus na nossa vida, porque se a gente colocar a lei em prática, a lei vai funcionar, vai dar certo, a nossa vida vai dar certo, a nossa vida vai prosperar. Então, a lei mostra essa autoridade de Deus de algo que funciona no nosso dia a dia, na nossa vida. Pastor Adriano, o Antigo e o Novo Testamento, eles resumem a lei da seguinte forma. A lei é: amarás a Deus acima de todas as outras coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aqui não há nenhuma proibição. Não há. Na verdade, aqui a lei ela ensina como é que nós devemos agir para com Deus e para com o próximo. E toda essa ramificação da lei, por exemplo, nos primeiros 5 livros da Bíblia, mostram o que significa amar a Deus. Como é que eu amo a Deus? Como é que eu me comporto diante de Deus, da criação, das outras pessoas? O que significa exatamente amar ao próximo? Então, sim, existem elementos que mostram que amar ao próximo significa não fazer isso, não fazer aquilo. Mais uma vez, essa instrução. Mas, acima de tudo, é mostrar como é que o comportamento da pessoa ela deve ser de tal maneira que a minha relação com Deus seja perfeita e a minha relação com o próximo seja ótima também. E sabe que isso que ele estava falando é muito interessante mesmo, que o pastor Glauber colocou sobre a lei como algo que nos traz liberdade, né? Nos ajuda a amar as pessoas, amar o próximo, amar a Deus. E lá em Deuteronômio capítulo 31, tem uma orientação de Deus às pessoas que diz assim: a lei deve ser proclamada para toda a nação, todas as pessoas reunidas em uma festa, elas iam receber a lei, iam ouvir essa lei a cada 7 anos, que era o ano da libertação, o ano da remissão, quando todas as dívidas elas eram perdoadas. A cada 7 anos, as dívidas eram perdoadas e as pessoas eram libertadas. E nesse contexto, a lei deveria ser proclamada. Assim como a lei foi proclamada lá no Sinai, após a libertação do Egito. Então você vê que a lei ela surge para criar um povo livre, pessoas livres para amar o próximo, amar a Deus e ter uma vida bem-sucedida. E essa questão de, como vocês bem colocaram, amar a Deus. A lei está ali para apontar o seu caráter, quem ele é, as preocupações que ele tem com o ser humano e como ele quer protegê-los. É um pai amando seus filhos e dando a lei para ensinar, para instruir, para redarguir, como diz o texto bíblico. Mas também, através da lei, a ideia que o texto passa é que eu tenha que ter temor a Deus. E temor é diferente de ter medo, não é, pastor Gal? Sim, com certeza.
para nós hoje, na nossa sociedade, essa palavra temor, ela tem muito essa conotação do medo. Porém, no texto bíblico, temer a Deus não quer dizer necessariamente ter medo de Deus. O Guia de Estudos, ele mostra que temer a Deus tem a ver com amar a Deus, respeitar a posição, as ações, a vontade de Deus. E eu gostaria, inclusive, de acrescentar uma coisa que não se encontra no Guia de Estudos, que é temer a Deus também significa obedecer a Deus. Quando você se lembra, por exemplo, daquela história de Abraão, quando Deus fala para Abraão para ele ir sacrificar o seu filho, o seu único filho, Isaque, Abraão vai, leva Isaque, prepara o altar, levanta o cutelo, e quando ele está para sacrificar o filho, o relato bíblico diz que um anjo o detém, e aí ele ouve uma voz e fala: Abraão, não faça isso com teu filho, porque agora sei que tu temes a Deus, porque não me negaste o teu único filho. Essa palavra, nesse contexto, mostra que Abraão, ele temeu a Deus, por quê? Porque ele obedeceu, ele se rendeu à vontade de Deus. Hoje, muitas pessoas entendem que temer a Deus não quer dizer ter medo. Ótimo, isso aí é um avanço, um progresso. Porém, você dizer que você teme a Deus e você não obedece a Deus... São coisas incoerentes. Exatamente. Não dá para conviver uma coisa com a outra. Um psicólogo suíço muito conhecido, Jean Piaget, ele fez um estudo sobre comportamental das crianças, né? E eu me lembro de um dos seus livros, ele faz um estudo em campo, ele vai até as crianças para ver como que elas se relacionam e como ela tem as fases da vida dela. E um desses estudos foi com uma criança de 5 anos, que eu me lembro chamava Fall. E esse garotinho, então, ele começou a perguntar agora, quem que te ensinou? Ele estava jogando bolinhas de gude. Quem te ensinou a jogar bolinhas de gude? Meu pai. E ele todo orgulhoso que foi o pai que ensinou a ele. E quem te disse que esse é o jeito correto de jogar bolinhas de gude? Aí a criança olhou para ele e falou: ué, meu pai. O que estava acontecendo na cabeça daquela criança? O pai, para ela, era uma figura de autoridade inquestionável. Porque era a referência, era o temor, o respeito que ela tinha por pai, porque o pai ensinou que era daquele jeito e por isso eu vou fazer. Hoje em dia a gente tem uma visão muito deturpada sobre essa relação, muitas vezes, de pai e filho, e que a autoridade dele, para muita gente, se torna autoritarismo. E por isso eu rechaço, eu não quero saber, eu ignoro tudo isso, e isso também se aplica a Deus muitas vezes. As pessoas não querem esse tipo de relacionamento com Deus. E aí o temor se torna algo que ele não quer seguir. O temor, não, isso para mim não funciona, né, pastor Glauber? Nessa linha de raciocínio, é fácil você temer um pai, no sentido de respeitar, de amar e de obedecer, quando um pai é bom. Quando o pai não é bom, aí o temor se torna medo. E por isso que muitas pessoas associam esse temor ao medo. Porque a imagem do pai que eles têm, talvez é uma imagem negativa. Exato. E a imagem que nós temos do Deus bíblico é de um Deus bom, misericordioso. E por isso o conceito bíblico de temer está muito mais relacionado ao amor, ao respeito e à obediência do que ao medo. Por isso que até o texto aqui de Deuteronômio, capítulo 31, verso 13, diz o seguinte: primeiramente os filhos ouvem a lei e depois aprendem a temer o Senhor, o seu Deus. Então, quando você ouve a lei, aquilo te faz entender quem é esse Deus que você acaba depois, ou como consequência, temendo, não por medo, mas por respeito à autoridade e ao carinho, ao amor que ele tem e que ele desprendeu através da lei para os seus filhos, né? Exatamente. O conhecimento de Deus é que vai despertar no coração, tanto da criança quanto de qualquer pessoa, o amor. E diz a Bíblia lá em 1 João 4:18, que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Então, o verdadeiro amor, ele nasce de um relacionamento diário que a gente tem com Deus. E quando a gente se relaciona com Deus diariamente e vê a ação de Deus na nossa vida, e vê como que Deus nos ama, apesar de tudo que a gente é, apesar de todas as falhas que muitas vezes a gente tem, assim como um pai ama um filho que erra e torna a errar, mas ele o aceita, o recebe, o ajuda. Então, esse verdadeiro amor que a gente conhece de Deus lança fora o medo. E o que falta muitas vezes é as pessoas conhecerem o amor de Deus, conhecerem como que Deus ele se interessa tanto pela nossa vida, que ele é capaz de nos aceitar como nós somos, e mais do que isso, de nos transformar para ser algo muito diferente do que a gente jamais poderia ter imaginado.
Coisas que não imaginamos e que podemos nos tornar a partir do momento que a gente tem temor ao Senhor e ama a esse Senhor que deu as leis para nos proteger, não é isso, pastor? Sim, exatamente. O nosso relacionamento com Deus nos leva à obediência, nosso conhecimento de Deus nos leva à obediência, e essa obediência, ela nos protege dos males que existem afora. Então, são itens que estão intimamente relacionados. Quanto mais tememos a Deus, mais seguros nós estamos, mais livres nós somos. Quando nós nos afastamos de Deus e procuramos viver uma vida sem o conhecimento de Deus, nós nos colocamos num terreno, numa posição de extrema fragilidade e de uma situação em que perigos podem acontecer pela nossa desobediência, pela nossa conduta longe do conhecimento de Deus. E temer e amar são palavras que muitas vezes podem nos parecer muito distantes uma da outra, mas a Bíblia coloca que elas são correlacionadas. Temer e amar a Deus tem uma relação muito íntima entre esses dois verbos, né? E eu gosto do texto aqui de Deuteronômio 6:5, que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Sim. Mas você ama quando você conhece, quando você teme, quando você sabe quem Ele é, e o conhece também pelas leis que Ele deixou para nos ensinar muita coisa boa para que a gente possa conduzir a nossa vida. E você? Você também tem temor ao Senhor? Você ama esse Deus maravilhoso? E é por isso que estamos estudando esse tema tão especial que fala exatamente sobre a lei como um professor. Mas não saia daí, fique, porque no segundo bloco nós voltamos para conversar um pouco mais sobre esse tema tão especial. Voltamos aqui ao nosso Lições da Bíblia, onde estamos estudando essa semana esse tema tão interessante que fala sobre a lei de Deus como professor, como ela pode nos ensinar alguma coisa. E para aproveitar, vamos aqui conversar com os nossos amigos, nossos convidados, que eu gostaria de apresentar também aqui. Estou junto com o pastor Glauber Araújo. Pastor Glauber, conta um pouquinho sobre você, aonde trabalha, o que faz da vida. Eu sou pastor da Igreja Adventista e atualmente estou trabalhando como editor da Casa Publicadora Brasileira. A Casa Publicadora Brasileira, ou a CPB, é a instituição que produz os materiais para a Igreja Adventista, tanto na linha educacional, quanto também devocional. Nós produzimos revistas e, particularmente, eu trabalho no setor de livros denominacionais, que produzem livros contando histórias, livros teológicos, livros relacionados à área de saúde, história e outros também. Que interessante. Então, tem muito material que é produzido lá na Casa Publicadora. É uma grande editora. Pastor Guilherme Silva, que está conosco aqui, obrigado mais uma vez, e conta um pouquinho também, trabalha lá, na verdade, não só trabalha, já passou uma grande parte da sua vida lá na Casa Publicadora Brasileira, e nos conte também um pouquinho da sua história ali. Eu aprendi a amar os livros bastante cedo, meus pais trabalharam nessa editora, e eu gosto muito de livros, de aprender e poder trabalhar com algo que a gente gosta, né, que é produzir livros, de levar o conhecimento para as pessoas, é algo que traz alegria. E eu tenho a oportunidade de estar lá há 13 anos já trabalhando com isso. E quando a gente vê alguém que lê o material que foi produzido ali, e isso trouxe um benefício para a vida daquela pessoa, é a maior motivação que a gente tem. Quantos anos tem a Casa Publicadora Brasileira? A Casa Publicadora está celebrando 120 anos e é uma editora já muito mais do que centenária e já espalhou livros, não apenas em todo o Brasil, mas também fora do Brasil. E ela tem cumprido essa missão de levar a mensagem de esperança, não apenas ao nosso país, mas a todo lugar de fala de língua portuguesa. Que legal, muito interessante. Voltando aqui ao nosso tema que estamos trabalhando, falamos muito no primeiro bloco sobre a importância de amar e temer a Deus e como a Bíblia ela traz esses dois verbos como algo similar e que aponta para esse Criador, que tem um papel importante de nos ensinar muita coisa além de Deus, mas também traz aí, uma testemunha. A lei de Deus ela é uma testemunha. Que tipo de testemunha ela é? Esse testemunho que ela traz aqui, o que nos dá a lei de Deus como testemunho daquilo que ela se apresenta? Veja, uma testemunha, ela testemunha de algo que ela viu ou de algo que deve ser. Em primeiro lugar, a lei, ela é uma testemunha de quem Deus é. Quando você leu, por exemplo, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são considerados os livros da lei, ou a Torá,
você deve entender primeiro que esses livros, eles procuram testemunhar de quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele deseja fazer, qual é o plano dEle para a nossa vida. E Ele também é uma testemunha, ou a nosso favor, ou contra nós. A nosso favor no sentido de, se nós obedecermos, se nós seguirmos, se nós aprendermos com ela. Agora, quando nós desobedecemos e nós saímos do caminho da lei, ela se torna uma testemunha contra nós. E o estudo que nós estamos vendo aqui mostra que a lei, em diversos momentos, ela foi uma testemunha contra o povo de Deus, porque o povo de Deus desobedeceu. E quando Deus interagia com o povo, Ele usava a lei para mostrar, olha, vocês não estão obedecendo os princípios que nós estabelecemos. E essas leis, na verdade, elas foram materializadas, escritas por Moisés, mas elas já vinham sendo aplicadas desde a fundação do mundo. Essas leis sempre existiram, mas elas vieram agora de maneira escrita, porque eram passadas de maneira verbal, e foram escritas com qual intuito? Qual foi o intuito de escrever as leis para as gerações que viriam depois? Sabe que Moisés, ao registrar isso, algo que já havia sido dado por Deus, ele agora traz esse registro. Ele faz isso, e essa transmissão final que ele faz com o povo reunido, ao conversar, ao falar sobre isso, ao dizer que seria uma testemunha contra eles em caso de desobediência, é uma preocupação em deixar um legado. A gente, na nossa vida, se preocupa com os nossos filhos, com aqueles que virão depois de nós, e tem gente que se preocupa em deixar uma herança, em deixar valores, em deixar bens, casas. Mas lá na comunidade onde eu moro, uma comunidade rural, uma pessoa estava me contando sobre muitas terras que eram de uma família e, de repente, os herdeiros foram vendendo e ficaram sem nada. Eles receberam uma herança, mas faltou um legado, faltou algo que fizesse com que eles permanecessem, dominassem aquela terra. O objetivo de Moisés era esse, deixar um legado tão poderoso que seria capaz de fazer com que aquelas pessoas ganhassem a terra prometida, mas permanecessem lá para várias gerações, para que aquela terra nunca se perdesse, para que aquele lugar fosse o lugar da presença de Deus, onde o nome de Deus seria exaltado, glorificado diante do mundo inteiro. Esse era o objetivo de Moisés ao deixar a lei com o povo naquele contexto. Para que também não se esquecessem e não se rebelassem contra o próprio Deus que criou tudo isso. Porque se eles não tivessem memória de quem esse Deus é e o que Ele fez, de repente eles se esqueceriam e se rebelariam. Isso a história bíblica tem vários momentos que falam de situações como essas, né? Agora, esse tom que Moisés usou, que você citou muito bem aqui, onde ele registrou, foi um tom quase que de um professor que está sendo substituído, porque chegou de repente o momento final, a liderança dele, e agora essa substituição viria, mas porque isso se perpetuasse, que continuasse. Pastor Glauber, essa proposta sobre a lei sendo escrita também é para mostrar para o ser humano, principalmente sobre o papel do pecado, não apenas para libertar ou dizer as coisas boas de Deus, mas também dizer as coisas ruins que acontecem se a gente deixar a lei de lado, não é? Sim, no texto de Deuteronômio capítulo 31, você tem ali o relato de como Moisés, ele transfere a responsabilidade dele para Josué e aconselha Josué como novo líder de Israel, a obedecer a lei, a obedecer os princípios, e ele deixou tudo isso registrado, e aí vem a parte do testemunho, para que Israel pudesse ouvir e ler e aprender o que havia acontecido no passado, os acertos e os erros, e pudesse aplicar isso na vida deles, no futuro deles. Moisés não estaria mais ali entre eles. Lembra que Moisés era a pessoa que recebeu as tábuas da lei diretamente de Deus, era aquele que via Deus face a face. Moisés não estaria mais ali. Então, a lei estaria no lugar e estaria cumprindo, então, essa função de passar esse legado adiante e mostrar para o povo o que eles deveriam fazer, como eles deveriam agir, para que eles pudessem viver, serem bem-sucedidos e felizes na nova realidade que eles teriam logo em seguida. Agora é interessante que quando Deus colocou ali para Moisés, em Deuteronômio 31, ele queria que isso fosse transmitido através de um cântico, uma maneira de louvar a Deus, mas
qual a intenção de ser um cântico que ensinasse isso para o povo? O cântico, ele é gravado de uma maneira muito melhor do que quando a gente ouve simplesmente alguma coisa. Quando a gente canta, a melodia, ela fica gravada e a gente carrega isso para o resto da vida. Então, ensina a criança no caminho em que ela deve andar e ainda quando ela for velha, aquilo não vai sair da mente daquela criança. Essa é a promessa da Bíblia. Então, esse cântico, ele tem esse objetivo de ser algo realmente instrutivo, de ser didático para que aquela memória ela permanecesse para o resto da vida. Pois é, inclusive muitos dos cânticos que a gente faz com crianças na igreja são cânticos que ensinam verdades através da música. E quem nunca, né, se lembra das músicas de criança, né, da igreja, Por Dentro e Fora, do Peixinho e tantos outros cânticos que a gente tem, que quando a gente vai ensinar aos nossos filhos, a gente mesmo não esquece. Sim, e os melhores cânticos são justamente aqueles que têm como letra os versos da Bíblia, os textos da Bíblia. Tem muitos textos da Bíblia que eu conheço de cor, não tanto porque eu parei para memorizar, mas porque desde criança você vai cantando e aquilo ali gruda na cabeça que nem um chiclete e não te larga. E isso é extremamente importante. Moisés, ele mostra aqui, já que nós estamos falando da lei como um professor, Moisés, ele mostra que se nós queremos inculcar na mente, especialmente das crianças, mas dos jovens e de todos, se nós queremos inculcar esses princípios que estão na Bíblia, na mente das pessoas, uma das melhores maneiras é por meio da música, é por meio de cânticos, porque a mente ela consegue absorver muito mais facilmente, talvez conceitos que são complicados, mas de uma forma poética, de uma forma musical, e esses conceitos ficam conosco. Quando a gente começa a entender essa questão, o papel da lei e por que ela foi colocada, e o intuito, e a manutenção, a passagem disso de geração para geração, a gente começa a entender e a perceber algo fundamental que a gente olha na Bíblia. Quando a gente olha o povo de Deus, que enquanto eles temiam a Deus, enquanto eles amavam a Deus, enquanto eles guardavam a lei de Deus, eles eram bem-sucedidos. Toda vez que eles se esqueciam de Deus, toda vez que eles não se lembravam das leis de Deus e não tinham temor a Deus, eles fracassavam. Isso tem alguma relação com os dias atuais sobre a percepção do que é sucesso e do que é fracasso? O que é ser bem-sucedido segundo a Bíblia? Sabe, eu vejo que conforme a Bíblia, todos nós somos fracassados. Enquanto a gente não reconhecer esse fracasso, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, enquanto a gente não reconhecer esse fracasso, a gente não vai poder partir para nenhum tipo de sucesso, porque esse é o fracasso básico na vida de todas as pessoas. Reconhecer a condição pecaminosa, e a lei nos mostra isso. A gente tem uma condição pecaminosa que vai fazer com que tudo aquilo que sai de nós, as nossas palavras, atitudes e ações, sejam pecaminosas se não houver uma intervenção miraculosa na nossa vida. Então, a lei mostra essa necessidade que a gente tem da graça de Deus, da presença de Deus na nossa vida. A lei nos leva até Cristo, e quando a gente chega até Cristo, o que é esse ir a Cristo, receber a graça? É a confissão, é a gente confessar a Deus o nosso pecado, a gente quebrar o nosso coração, o nosso orgulho e confessar especificamente, porque o perdoe por qualquer coisa, isso qualquer um fala. Agora, chegar e reconhecer diante de Deus o nosso pecado específico, isso é difícil. E quando nós chegamos a Cristo e confessamos esse nosso pecado específico, Ele fala, agora vá lá até as outras pessoas que você prejudicou, as pessoas que você magoou, vá lá e peça perdão, vá lá e corrija essas coisas. Então, Ele nos leva agora a cumprir a lei que está dentro do nosso coração. Então, é como Ele disse à mulher pecadora, você está perdoada, mas Ele a conduz de novo à lei. Agora vai e não peques mais. Tem muita gente que gosta, inclusive, antes de passar o pastor Glauber aqui, de usar esse texto pela metade, né? A graça, porque Jesus é graça, e Ele é exatamente isso. Mas coloca exatamente, usam apenas uma parte do texto ou do contexto da mulher. Está vendo? Ele não condenou aquela mulher, mas Ele disse o quê? Vá e não peques mais. Ele retoma a lei para que a lei guie aquela mulher no novo caminho que ela se propõe a seguir a partir daquilo. E realmente ela segue um novo caminho a partir daquilo lá. Pastor Glauber, você ia complementar alguma coisa? Sim, eu acho interessante esse aspecto da bênção de Deus, porque, nós não estamos falando apenas de bênção ou de sucesso material, físico. Nós estamos falando de todos os elementos.
Nós somos abençoados diretamente por Deus, espiritualmente por Deus, quando nós estamos debaixo da lei, quando nós obedecemos os princípios de Deus. Porém, existe uma outra bênção que acontece até para aqueles que não aderiram a alguma religião ou não aderiram ao cristianismo ou à palavra de Deus, no sentido de que só por você obedecer os princípios que estão na Bíblia, os princípios em si, eles já geram benefícios na sua vida. A maneira, por exemplo, como a Bíblia fala, como você deve se relacionar com a sua esposa, como você deve tratar os seus filhos, como você deve educar os seus filhos, como você deve manusear o dinheiro, administrar as suas finanças. Esses princípios por si só, mesmo se Deus não existisse, esses princípios por si só, eles já produziriam bênção na sua vida. Eu me lembro de alguns anos atrás ter assistido um documentário, eu achei fantástico, de pessoas que trabalham na Bolsa de Valores nos Estados Unidos, que trabalham com compra e venda de ativos, de ações, assim por diante, e alguns deles eram judeus, mas não assim judeus praticantes, ortodoxos, eram judeus culturais, digamos assim. E esse documentário mostra que em algum momento do dia, essas pessoas paravam o trabalho delas, se reuniam para estudar os primeiros 5 livros da Bíblia e encontrar princípios ali para aplicar na sua vida. Eles não acreditavam necessariamente em Deus, não seguiam uma fé específica, mas elas perceberam que pelo estudo desses livros, os princípios de administração, de manuseio financeiro, ao aplicar isso na sua vida, eles teriam prosperidade. É um manual de conduta ética, né, e moral também, né, a própria Bíblia. Porque a relação que muitos têm sobre sucesso, e estava colocando aí, é um sucesso financeiro, é um sucesso que vem pelo talento natural da pessoa, é um sucesso que vem pelo conhecimento que ela adquiriu porque fez um mestrado, um doutorado e assim por diante, ou pelo espírito de liderança que tem a pessoa, mas o tipo de sucesso que a Bíblia tem colocado aqui é outro, porque eu já vi pessoas que têm empresários, mas que têm uma vida familiar falida mesmo tendo muitos recursos. Alguém que tem muita educação formal, porque estudou demais, mas ele é uma pessoa que não encontra um preenchimento pleno e completo na sua vida. Se sente isolado, vazio, chega a cometer suicídio. Sim. E outros de várias naturezas. Então, a grande questão aqui que a Bíblia coloca é que o sucesso não depende de questões humanas. O sucesso que fala aqui na Bíblia é algo que está relacionado a um sucesso que deriva, que é derivativo da obediência. É isso, pastor Guilherme? Sim, aqui a gente vê o desafio que é feito a Josué, para que ele tenha coragem e força para cumprir toda a lei, para que ele seja bem sucedido onde quer que ele andar. Então, por que a gente precisa de coragem para cumprir a lei? Josué tinha o desafio de conquistar a terra prometida de povos gigantes. Para isso, quem sabe, ele precisaria de coragem para lutar, coragem para... Então, a gente pode precisar de coragem para muitas coisas, mas por que coragem para guardar a lei? E eu penso que é necessário a gente ter coragem para guardar a lei, porque pode parecer fácil, você tem um conjunto de regras, você aplica essas regras para a sua vida e tudo vai dar certo. Só que a gente tem a nossa Constituição, só que há pressões políticas de todos os lados que vão fazer com que algumas leis sejam cumpridas, outras não. Isso acontece no governo, na administração das empresas, na administração do nosso orçamento doméstico. É fácil, a gente sabe que a gente tem que gastar menos do que aquilo que a gente ganha, só que pressões de toda a natureza vão fazer com que a gente, às vezes, queira gastar mais. Exatamente. Então, a gente precisa ter coragem para fazer com que essa lei seja cumprida e o cumprimento dessa lei, da vontade de Deus na nossa vida, contra todas as pressões seculares, contra todas as pressões internas e externas do pecado, aí sim, se a gente cumprir essa lei, vencendo essas pressões contra a lei de Deus na nossa vida, aí nós vamos ser bem-sucedidos. Essas leis, elas acabam sendo uma garantia de salvação futura para aqueles que creem em Deus e seguem os seus princípios. E você, o que é a lei de Deus para você? Você quer saber um pouco mais? Voltamos já já no próximo bloco.
Olá, seja bem-vindo ao nosso último bloco aqui do Lições da Bíblia, nesse tema tão especial que estamos falando sobre a lei de Deus como um professor que nos ensina muita coisa. Mas se você quiser aprender mais ainda, eu convido você a aceitar o estudo que estamos oferecendo aqui, Descobertas Bíblicas. É só entrar lá no site biblia.com.br, escolher o seu estudo e você então poderá entender e conhecer um pouco mais daquilo que a Bíblia tem a nos ensinar. E voltando aqui com os nossos amigos, nossos colegas, nesse último bloco, estamos falando sobre essa questão tão interessante, sobre a lei de Deus que nos ensina tanta coisa, que é como um professor que quer ensinar os seus alunos a como andar segundo a vontade de Deus. Mas vem cá, uma pergunta interessante que eu tenho para fazer para vocês. A lei de Deus, essas lutas que nós temos, nós guardamos a lei, mas essas leis também, elas proporcionam lutas. E aqueles que guardam as leis de Deus também lutam, também têm dificuldades, a gente vai conversar sobre isso. Porque quando a gente olha, por exemplo, Josué, que foi um grande líder de Deus, ele foi obediente à lei e ele prosperou na sua liderança. E vemos também Ezequias, que também prosperou. Pastor, por que Ezequias prosperou tanto na liderança que ele teve? Sabe que o exemplo de Ezequias ele é muito interessante, porque ele foi um reformador religioso. A lei estava de lado no governo daquela nação durante algum tempo. E quando Ezequias assumiu a responsabilidade de liderar aquela nação, ele fez uma reforma religiosa, ele exaltou a lei, ele reformou o templo. Então, você vê a volta do povo de Deus ao respeito a Deus, o respeito à sua lei, e você vê, então, o povo se alegrando nisso. O interessante é que, depois disso, logo em seguida a esse relato bíblico, vem o relato da invasão dos exércitos assírios do reino de Judá. Então, Ezequias fez tudo aquilo, ele fez toda uma reforma religiosa, ele levou o povo de volta a Deus, aos mandamentos, e o resultado disso foi a invasão dos assírios no seu reino. De que valeu a pena ter feito tudo isso? Será que valeu a pena seguir a Deus? Será que valeu a pena ter dedicado tanto tempo à lei de Deus para depois os inimigos invadirem o país e arrasarem com tudo? Então, no seu desespero, no seu clamor, ele apresenta um pedido a Deus. Fala, Senhor, por favor, só o Senhor pode me salvar. Então, Deus ele realiza um milagre, salvando aquela nação dos invasores que iriam destruir tudo. Então, nós estamos no meio de um grande conflito. A gente vive dentro desse cenário do grande conflito e os inimigos, eles estão o inimigo quer destruir a nossa vida. Então, a gente vai obedecer à lei não apenas para ter prosperidade, mas para obedecer pela fé, para confiar em Deus, aconteça o que acontecer. E no final, Ele vai nos salvar. Imagino como foi difícil ali para Ezequias, né? Conseguir manter essa fé e manter essa obediência nas leis de Deus pelo princípio da própria lei, pelo princípio do porquê ela está ali, e reger a vida dele, as decisões dele. E não é fácil, né? Você reger a sua vida baseado nas decisões que Deus toma. Porque a gente sempre, acho que o ser humano sempre quer tomar conta do controle da sua própria vida. E muitas vezes adequa as suas decisões ao contexto. Mas as leis, elas não dão margem a isso. As leis, elas são muito claras e pontuais e diretas naquilo que elas pretendem que a gente faça. A maneira como a gente deve obedecer, as coisas que a gente deve guardar, e não existe ali margem para negociações com relação às leis de Deus. Mas, pastor Glauber, essas pessoas que guardam de maneira bem estrita essas leis de Deus, que realmente observam, e não apenas guardar, mas acho que observar é um termo muito bem colocado. Quando a gente observa, a gente está a ponto de realmente viver aquela experiência que a lei está ali. A gente acha que aqueles que não guardam sofrem, e aqueles que guardam vivem sempre bem. É assim mesmo? Ou existe também sofrimento para aqueles que querem guardar as leis de Deus de maneira tão clara? Veja, a Bíblia ela mostra que essa questão do sofrimento, essa questão das consequências da desobediência da lei e da obediência da lei, elas não são digamos assim, uma ciência exata, uma matemática exata. Ou seja, você obedece, você sempre será feliz. Você desobedece, você sempre será infeliz. A Bíblia ela mostra que o sofrimento ele não é causado por um único fator,
que no caso aqui talvez seria a desobediência. Como foi mencionado pelo pastor Guilherme, nós vivemos em um contexto em que existem diversas variáveis na nossa vida que podem provocar sofrimento. A história de Jó é um exemplo muito clássico, muito interessante. Pensa numa pessoa que era obediente, pensa numa pessoa que era temente a Deus. A Bíblia fala que ele era tão obediente que ele até se afastava do mal. Então, ele não ficava apenas na mera obediência, ele procurava fazer muito mais do que isso. E mesmo assim, ele sofreu que virou até um ditado, né? Sofrer que nem Jó. João Batista é um outro exemplo. Da mesma forma que o rei Ezequias procurou chamar a atenção do povo para a lei, João Batista tentou fazer a mesma coisa, preparar o caminho para o Messias, para Cristo. E como que terminou a vida dele? Ele perdeu a cabeça, justamente pelo que ele falava, pelo que ele promovia. Ou seja, a nossa felicidade ela não depende unicamente da obediência. Nós vivemos num contexto em que existem variáveis que afetam a nossa vida. E talvez a melhor forma que existe hoje para explicarmos o porquê do sofrimento se encontra no conflito cósmico. Conflito cósmico é a ideia bíblica de que nós estamos vivendo no meio de uma batalha entre Deus e as suas forças e os seus anjos e Satanás e as suas forças ou seus anjos. E nessa batalha nós estamos no meio e cada um utiliza as ferramentas que são corretas para o seu campo, para a sua maneira de viver, o seu caráter, para procurar vencer e encerrar esse conflito. Então veja, muitas vezes nós sofremos mesmo sendo obedientes. E a gente pergunta, por que isso acontece? Porque nós vivemos num contexto de batalha, num contexto em que existe o pecado, em que infelizmente acontecerão variáveis na nossa vida que produzirão esse mal, apesar da nossa obediência, apesar da nossa fidelidade a Deus. E o exemplo de pessoas como Jó, como Daniel, como José, como Abraão, como tantos outros, que em meio ao sofrimento decidiram mesmo assim permanecer fiéis, mostra para nós que, apesar do sofrimento que às vezes a gente vem a ter na nossa vida, mesmo assim, compensa ser fiel a Deus, compensa obedecer a Deus. Tem um salmo na Bíblia que é muito interessante, o Salmo 73, no qual o salmista, ele fala que ele estava no santuário de Deus, no templo de Deus, e ele olhava para a prosperidade dos ímpios e perguntava, Senhor, onde está a razão disso? Onde está o sentido disso? Eu sou levita, eu trabalho aqui no templo, eu louvo o teu nome, e eu estou passando por dificuldades. E aí está lá o ímpio que não te respeita, não te ama, não te obedece, e ele está prosperando. E esse dilema dele termina quando ele diz, quando ele olha o fim de todas as coisas, ele olha o fim dos ímpios, e ele percebe que o fim deles, o juízo de Deus, chegará para a vida deles também. E eles receberão aquilo que Deus tem destinado para eles. Ou seja, nós vamos passar por sofrimentos, vamos, infelizmente, apesar da nossa obediência. Porém, nós não devemos ter apenas um olhar fixo para o agora, para esse momento em que nós passamos por sofrimento e angústia. Mas nós precisamos ter uma visão maior, mais ampla da realidade e entender de que se até Cristo, que nunca cometeu um pecado, sofreu a ponto de morrer, por que nós desejaríamos algo diferente? Por que nós esperaríamos algo diferente? Nós não somos melhor que Cristo. A vida de Cristo, ela nos mostra de que há sim uma matemática final. Nós vamos receber as bênçãos que Deus prometeu, mesmo se por acaso em algum momento ou outro a gente passa por essas lutas. Perfeito, muito bem colocado. A própria lei ela não é o fim em si mesmo, ela é um caminho que nos leva à salvação em Cristo Jesus e à salvação eterna. Então a lei aponta para isso, a lei conduz para isso. Acho que esse é o maior ensinamento da lei, que a lei não é o fim em si mesmo. Muitos dos judeus, no Antigo Testamento, em todo momento também, quando Jesus veio, eles tinham essa percepção que praticamente a lei era o fim em si mesmo. A lei era mais importante do que todas as outras coisas no sentido de final, era ali que as coisas se concluem. Mas não, a lei aponta, direciona, conduz, e por isso que eu devo observar as leis, seguir as leis, porque ao seguir as leis, eu estou seguindo em direção àquilo que Deus aponta, que é o final de todas as coisas, que é o final exatamente do fim
desse conflito cósmico que você colocou, que o próprio, acho que, livro de Jó, ali demonstra esse conflito. O próprio livro de Jó, existe o diálogo entre Deus e o inimigo. Ali no livro de Jó, querendo ou não, é uma pequena comparação de tudo isso. Quando você olha a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você enxerga o conflito cósmico, o começo dele e o fim dele. Então, esse acho que é o grande overview, né? O panorama geral que a gente tem que observar. Muitas vezes a gente só estuda, muitas vezes, o texto bíblico, a lei, mas com um fim em si mesmo do texto. E é tão pequeno quando a gente observa isso, porque ele não é o todo. Ali é apenas uma fatia, o todo ainda virá. Como diz também Paulo, né? Estas coisas são apenas sombra das coisas que estão por vir, as coisas ainda serão concluídas. O ministério de Cristo final ainda será concluído, e aí sim, lá, tudo será mais amplamente compreendido, acho que nem totalmente, mas muito mais amplamente compreendido. Então a gente vai entender por que sofremos de maneira tão... e acho que a grande questão não é saber por que eu sofro, outro não, porque tem gente que acha, então não vou nem obedecer a Deus se a gente sofre, obedecendo e sofre, não obedecendo, então não compensa. Você acha que é por aí o caminho, ou mesmo sofrendo, ainda vale a gente seguir essas leis e orientações dele? Eu acho que o mais triste é quando a gente sofre sabendo que isso é por culpa dos nossos próprios pecados, porque a gente vai ter o sofrimento decorrente disso e ainda o sofrimento mental, aquela angústia pessoal de carregar a culpa, de ter prejudicado a nossa própria vida, a vida da nossa família, a vida de pessoas perto de nós. Então, quando a gente obedece pela fé, e a obediência pela fé, ela não é legalismo, é você fazer a vontade de Deus, porque Deus, ele sabe o que é melhor para a sua vida. E quando você faz isso, e você sofre, você sabe que está sofrendo por uma causa nobre. Você está sofrendo, mas está sofrendo por algo que é importante. Mesmo que seja necessário dar a vida, você está dando a vida por algo que vale a pena. Que no fim de todas as coisas, vai ser a melhor escolha que você poderia fazer na sua vida. Então, quando a gente sofre com essa consciência, sabendo que é isso que a gente está atravessando, então isso nos ajuda a enfrentar a dor, isso nos ajuda a enfrentar o sofrimento. Agora, Jesus, então, foi o maior exemplo disso daí, em todos os aspectos. E o que ele nos deixa de lição, pastor Glauber? Veja, ele mostra para a gente de que obedecer não é fácil. Nós vivemos numa realidade em que não existe apenas uma lei que rege a nossa vida. Nós, como seres humanos pecadores, nós sofremos uma realidade que é a que nós temos duas leis que regem o nosso viver. A lei do bem, a lei de Deus, mas também a lei do mal, que procura levar a gente a pensar, a agir de uma forma errada. Jesus, ele viveu, ele obedeceu, ele passou por dificuldades. Porém, a obediência dele serviu como exemplo para nós, do que significa viver a vida. Eu gosto de pensar em Jesus como sendo a encarnação da lei. Ele não é apenas o Deus encarnado, mas ele é a lei encarnada. A lei, ela pode talvez ser um conceito muito difícil de compreender, mas quando eu vejo Jesus Cristo como ele viveu, eu entendo o que significa. Quando a lei fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, o que significa exatamente isso? Aí eu olho para Jesus, eu vejo como ele viveu, ele viveu dessa maneira, ele tratou as pessoas dessa maneira, ele agiu dessa forma. Então, a vida de Cristo me ajuda a entender o que significa obedecer à lei, mas a vida de Cristo, ela também me ensina de que, se eu obedecer, se eu crer e se eu for fiel até o final, a ressurreição que Cristo vivenciou, que ele teve, ela poderá ser a minha ressurreição também. Amém? Pode morrer, pode sofrer, pode passar por angústia e sofrimento. Porém, a morte e o sofrimento não são a última palavra. A ressurreição será a última palavra. E com essa ressurreição, nós teremos então a oportunidade de aprender da lei por toda a eternidade. Como você bem mencionou, a lei ela não é limitada. Se a lei é um reflexo do caráter, do amor de Deus, e Deus é infinito, nós poderemos ter a eternidade toda para aprender desse caráter por meio dessa lei. Pastor Guilherme Silva,
Muito obrigado pela sua presença aqui. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, pastor Glauber também Araújo, por esse momento que passamos juntos aqui, mas estamos encerrando aqui o nosso Lições, nesse estudo tão especial que fala exatamente sobre isso. E o resumo de tudo, aquilo que a lição coloca, Jesus é esse nosso maior exemplo de como nós devemos ser. E você que está nos acompanhando aqui no Lições da Bíblia, também que Jesus possa ser o seu maior exemplo de como a lei personificada pode fazer com que a sua vida seja mais feliz. Deus te abençoe e nos encontramos aqui no próximo Lições da Bíblia.